finalmente foi pesquisada a hipótese de abuso sexual, através da utilização de uma técnica que procura uma substância, uma proteína, que faz parte do sêmen humano, exclusivamente do sêmen humano. Essa substância se chama PSA, é produzida pela próstata e foi encontrada na cavidade anal, em amostras coletadas da cavidade anal de ambas as crianças. Notou-se que a versão apresentada por ele continha inúmeras incongruências com o incêndio, conforme as impressões preliminares do Corpo de Bombeiro e nossa perícia, bem como relatos testemunhais nos forneciam esses subsídios. Ou seja, a versão apresentada pelo investigado era incompatível com o que nós visualizávamos e com a experiência de local de crime, de local de incêndio. Não bastasse isso, atrelado a isso, as lesões apresentadas pelo investigado também eram flagrantemente incompatíveis com o cenário presenciado, de um incêndio intenso, volumoso, rápido. Fatores estes que começaram a surgir, começaram a exteriorizar a suspeita de que não tivesse sido acidental, e sim criminoso. Até então não sabíamos ao certo como esse crime teria se desenvolvido. Aliado à situação de que o investigado já não mantinha o endereço certo, tinha se manifestado com o interesse de sair da cidade, tinha alterado a cena do crime, sem autorização, obviamente. Nós entendemos prudente naquele momento, já havia indícios de autoria do crime de homicídio, diante dessa circunstância representada pela prisão. Na madrugada, foi decretado pelo plantão judiciário e durante a manhã, depois de 7 dias do incêndio, o indiciado, agora indiciado Jorgeval, foi preso no hotel da cidade. Por volta de 2h20 da manhã, esse é um tempo estimado, a porta do quarto foi aberta. Isso é estimado com base no tempo rígido de que 2h22 as imagens mostram fumaça saindo da casa. Então a gente estima 2h20, que é o tempo para a fumaça inundar o corredor, os outros cômodos, e então sair. Então 2h20 houve a abertura da porta e então teve ventilação no incêndio, o que provocaria ele se desenvolver com mais intensidade. Às 2h24 chegaram, 2h23 chegou o primeiro carro, que depois foi ao quartel acionar a corporação. 2h24, 2 minutos depois da fumaça, chegou o carro com os rapazes que entraram na casa para tentar ajudar. Esses rapazes não conseguiram entrar no cômodo, tal era o calor. E depois de 3 tentativas de entrar no cômodo sinistrado e não conseguirem, um deles ouviu a janela se quebrar. Depois que a janela se quebra, melhora ainda mais a ventilação no cômodo, que dá espaço para a fumaça sair, o ar entrar e o cômodo queima mais intensamente. Às 2h28 aparece nas imagens da câmera o incêndio se generalizando no quarto. Então ele se generaliza, acontece o que a gente chama de flashover, às 2h28. E 2h30, 2 minutos depois apenas, a guarnição de bombeiros chega. 2 minutos depois do flashover, que é quando começa a acontecer a destruição intensa do cômodo, o bombeiro chegou. Só que quando a guarnição chegou, já não havia mais cama, já não havia mais escrivaninha. O fogo estava apenas nos armários. E isso já é um dado muito importante, porque tem que ter acontecido um desenvolvimento do incêndio capaz de provocar a destruição do combustível antes da ventilação, porque após a ventilação esses 2 minutos não seria suficiente. O exame cadavérico nos forneceu de que as crianças, por conta da fuligem nas vias aéreas superiores, estavam vivas na hora do incêndio. O exame ainda nos mostra que elas morreram em decorrência da ação do calor e da fumaça, e das chamas, perdão. Então elas morreram em decorrência das chamas, e não da intoxicação, que também mata muito incêndio. E outro índice é que a carboxiemoglobina detectada no sangue, ela se forma com a inalação do monóxido de carbono produzido pela queima incompleta. E a saturação de carboxiemoglobina no sangue era baixa, ela não indicava um índice capaz sequer de provocar inconsciência ou incapacidade de reação. E esse índice baixo, por todos os artigos que a gente
pesquisou e leu, só é possível ele estar tão baixo se o incêndio se desenvolveu de forma tão rápida que as crianças morreram tão rápido, ou as vítimas morreram tão rápido, que a carboxiemoglobina não subiu no sangue. Então as crianças estavam vivas e morreram rapidamente, foram expostas ao fogo muito pouco tempo.